Sejam muito bem-vindos ao canal Audiolivro da Fada. Já se inscreve, porque aqui tem todos os dias um livro novo para você ouvir. Na descrição desse vídeo tem um link para o grupo do Telegram, onde você pode me ajudar para que eu possa continuar com esse trabalho mágico de ler para vocês. Capítulo 6. Durante as 2 semanas seguintes, eles viajaram pelo continente. As noites se tornavam cada vez mais frias e os dias mais curtos. A chuva gélida os acompanhou por 4 dias seguidos, causando tanto frio que Selena pensou em se jogar em uma ravina, arrastando, com sorte, Shaul consigo. Tudo estava frio e semi-congelado. Dava para aguentar os cabelos molhados, mas a agonia dos sapatos encharcados era quase desumana. Mal conseguia sentir os próprios dedos. Toda noite ela envolvia os pés com qualquer trapo seco que pudesse encontrar. Era como se estivesse em um estado de decomposição parcial e cada lufada de vento gélido a fazia imaginar que, a qualquer momento, sua pele seria arrancada dos ossos. Porém, como ainda estava no outono, a chuva desapareceu repentinamente e um céu brilhante e limpo se abriu sobre eles. Selena estava semi-adormecida sobre o cavalo quando o príncipe herdeiro saiu da fila e trotou até eles com o cabelo castanho e esvoaçante. A capa vermelha ondulava atrás dele como uma onda carmesim. O príncipe usava um guibão azul bordado com fios de ouro sobre uma camisa branca. Selena quase sorriu zombeteiramente, mas ele ficava muito bonito com aquelas grandes botas marrons. E o cinto de couro combinava muito bem, apesar da faca de caça excessivamente adornada. O príncipe se aproximou de Shaul. "Venha", disse ele ao capitão e se virou na direção de uma colina íngreme que a companhia começava a subir. "Aonde?", perguntou o capitão, balançando as correntes de Selena para que Dória entendesse que onde ele fosse, a mulher iria junto. "Venha ver a vista", esclareceu Dória, "e traga essa aí junto." Selena se enfureceu. Essa aí, como se fosse um saco de mantimentos. Shaul saiu com os 2 da fila, dando um puxão na corrente. A assassina segurou firme as rédeas enquanto partiam a galope e sentiu o cheiro pungente de crina de cavalo invadindo-lhe as narinas. Eles cavalgaram rapidamente colina acima. O animal movia-se freneticamente, pulando e corcoveando ao percorrer o trecho da subida. E Selena tentou não parecer desesperada enquanto sentia que escorregava lentamente da sela. Se caísse do cavalo, morreria de humilhação. Mas o sol poente surgiu atrás das árvores, às costas do grupo, e ela perdeu o fôlego ao avistar uma, depois 3 e, por fim, 6 altas torres apontando para o céu. Do topo da colina, Selena avistou a joia da coroa de Adarlan, o castelo de vidro de Forte da Fenda. Era imenso, com uma cidade vertical de torres cristalinas e pontes brilhantes, cheio de câmaras e torretas. Salões com domos e corredores infinitos fora construído sobre o castelo de pedra original e custara a riqueza de um reino inteiro para ficar pronto. Selena lembrou-se da primeira vez que o vira, 8 anos atrás. Frio e imóvel, congelado como a terra sobre o pônei gordo que ela montava. Mesmo naquela época já achava o castelo uma obra de mau gosto, um desperdício de dinheiro e talento. Com suas torres que apontavam para o céu como garras, muitas lembranças retornavam, como a capa azul que lhe roçava a pele, o peso dos cabelos recém-cacheados, as longas meia-calças esfregando contra a sela, a preocupação com a mancha de lama nos sapatos de veludo vermelho e o modo como não conseguia parar de pensar naquele homem, o homem que matara 3 dias antes. "Mais uma torre e a coisa toda vem abaixo", comentou o príncipe do outro lado de Shaul. Os sons do grupo que se aproximavam encheram o ar. "Ainda temos alguma distância a percorrer e prefiro viajar por essas terras durante o dia. Acamparemos aqui esta noite." "Imagino o que seu pai achará dela", disse Shaul. "Ora, ele vai adorar, até a hora que ela abrir a boca."
Então os gritos e as reclamações vão começar e eu me arrependerei de ter passado os últimos 2 meses atrás dela. Mas, enfim, creio que meu pai tenha coisas mais importantes com que se preocupar. Depois disso, o príncipe se afastou. Selena não conseguia tirar os olhos do castelo. Fazia com que se sentisse tão pequena, mesmo estando tão longe. Ela havia se esquecido de como a estrutura fazia as pessoas se sentirem menores. Os soldados andavam de um lado para o outro, acendendo fogueiras e armando tendas. Sua cara é de quem vai para a forca, não de quem vai receber a liberdade, disse o capitão ao lado de Selena. Ela continuou parada, entrelaçando as rédeas nos dedos. É estranho olhar para lá. Para a cidade? Para a cidade, para o castelo, para os cortiços, para o rio. A sombra do castelo era como uma enorme criatura se abatendo sobre a cidade. Até hoje não entendo bem como tudo aconteceu. Como você foi capturada? Ela assentiu. Apesar de você acreditar que o mundo sob o domínio de um império é um lugar perfeito, seus governantes e políticos vivem tentando destruir uns aos outros. O mesmo acontece com os assassinos, parece. Acha que um dos seus traiu você? Todos sabiam que eu recebia os melhores contratos e podia pedir qualquer pagamento. Selena olhou as ruas, entrecruzando-se a cidade e o reflexo do sol no rio sinuoso. Se eu sumisse, abriria uma vaga com a qual todos iriam lucrar. Posso ter sido traída por um ou por muitos. Você não deveria esperar comportamento honrado andando em tal companhia. Eu não disse que esperava. Jamais confiei na maioria deles e sempre soube que me odiavam. Selena tinha suas suspeitas, é claro, e a que parecia mais provável era uma que ela não estava preparada para aceitar. Nem agora, nem nunca. Endelvier deve ter sido terrível, comentou Shaul. Não havia nenhum traço de malícia ou escárnio nas palavras. Seria uma ponta de compaixão? Sim, respondeu ela, calmamente. Foi. Shaul a olhou esperando mais. Bom, por que não contar a ele? Quando cheguei, cortaram meu cabelo, me vestiram com trapos e me deram uma picareta como se eu soubesse o que fazer com ela. Me acorrentaram aos outros e eu tive que aguentar as chibatadas junto com eles. Mas os capatazes receberam ordens de me dar um tratamento especial e tomaram a iniciativa de esfregar sal nos meus machucados. O sal que eu minerei. E me chicoteavam tanto que alguns ferimentos nunca cicatrizavam. Foi a bondade de alguns prisioneiros de Ellery que impediu que minhas feridas infeccionassem. Toda noite, um deles ficava acordado por quanto fosse necessário para limpar minhas costas. Shaul não respondeu e apenas olhou de volta para Selena antes de desmontar. Teria sido um erro revelar algo tão pessoal? O capitão não falou com ela novamente durante todo o dia, exceto para gritar comandos. Selena acordou assustada, com a mão na garganta, suor frio escorrendo pelo corpo. Já tivera aquele pesadelo antes, no qual estava deitada em uma das valas comunitárias de Endelvier. E quando tentava se libertar do emaranhado de membros apodrecidos, era arrastada para uma pilha com 20 cadáveres de profundidade. E enterrada viva, sem que ninguém percebesse que ainda estava gritando. Então, abraçou as pernas, sentindo-se enjoada, respirou pausadamente e inclinou a cabeça e os joelhos pontiagudos pressionando sua bochecha. Por causa do clima quente e fora de época, o grupo abriria mão de dormir em tendas, o que dava a ela uma vista inigualável da capital. O castelo iluminado se erguia em meio à cidade como uma montanha de gelo e vapor. Havia uma energia verde pulsante que parecia emanar dele. Àquela hora, no dia seguinte, Selena estaria confinada dentro daquelas paredes, mas agora, à noite, estava tudo quieto, como a calmaria que precede a tormenta. Selena imaginou o mundo inteiro adormecido, encantado pela luz verde-mar do castelo. Imaginou o tempo passando rápido, montanhas se erguendo e caindo, plantas se entremeando pela cidade sonolenta, ocultando-a com uma camada de folhas e espinhos. Ela era a única pessoa acordada.
Puxou a capa para se cobrir. Ela venceria e serviria o rei. Depois, desapareceria para sempre e nunca mais pensaria em castelos, reis ou assassinos. Selena não desejava reinar sobre a cidade novamente. A magia estava morta, os féricos tinham sido banidos ou executados, e ela nunca mais teria nada a ver com a ascensão ou a queda de reinos. Selena não tinha destino, não mais. Com a mão na espada, Dorian Aviliard observava a assassina do outro lado do grupo adormecido. Havia algo de triste em Selena, sentada abraçando as pernas, com o luar refletindo nos cabelos. Nenhum traço da expressão audaz ou resoluta aparecia-lhe no rosto enquanto o brilho do castelo cintilava em seus olhos. Dorian a achava bela, mesmo com um jeito estranho e amargo. Havia algo especial no modo como os olhos da assassina brilhavam ao perceber algo belo na paisagem. Era difícil compreender. Selena olhava fixamente para o castelo e sua silhueta era demarcada pela luz que emanava das margens do rio Avery. As nuvens se avoluntavam acima deles e ela olhou para o alto. Uma pequena constelação aparecia por uma abertura na massa de nuvens. O príncipe não pôde deixar de imaginar que as estrelas olhavam para ela. Não, ele precisava se lembrar de que ela era uma assassina, abençoada com um belo rosto e uma esperteza incomum. As mãos de Selena tinham derramado muito sangue, e ela cortaria a garganta de Dorian com a mesma facilidade com que lhe daria bom dia. Selena era sua campeã. Estava lá para lutar por ele e por sua liberdade, nada mais. Dorian deitou-se, segurando a espada, e caiu no sono. Ainda assim, a imagem assombrou seus sonhos a noite toda. A linda garota que olhava as estrelas, e as estrelas que a olhavam de volta. Capítulo 7. Os trombeteiros anunciaram a chegada da comitiva quando ela passou pelas enormes muralhas de alabastro do Forte da Fenda. Bandeiras vermelhas com serpentes aladas douradas ondulavam ao vento sobre a capital, enquanto as ruas de pedra eram interditadas ao tráfego. Selena seguia desacorrentada, vestida e maquiada. Sentada na frente de Shaul, não conseguiu evitar a expressão de nojo quando o odor da cidade lhe chegou ao nariz. Sobre a camada de cheiro de temperos e cavalos, havia uma base de imundície, sangue e leite estragado. O ar ainda trazia um leve odor de maresia das águas do Avery, completamente diferente do odor de sal de Endovier. O rio trazia navios de todos os oceanos de Erileia, embarcações mercantes apinhadas de produtos e escravos, e barcos pesqueiros com carne coberta de escamas e semi-apodrecida que o povo, de alguma forma, conseguia comer. De vendedores barbados a serviçais carregando chapeleiras. Todos pararam conforme os porta-estandartes trotavam, orgulhosos, à frente da comitiva, e Dorian Aviliard acenava. Todos seguiram o príncipe herdeiro que, assim como Shaul, vinha envolto em uma capa vermelha, presa do lado esquerdo do peito por um broche com o formato do selo real. O príncipe usava uma coroa dourada sobre o cabelo cuidadosamente arrumado. Selena tinha de admitir que Dorian parecia bastante nobre. Jovens donzelas apareciam aos montes para vê-los, acenando. Dorian piscava e sorria. Selena não pôde deixar de notar os olhares penetrantes das mesmas donzelas quando a viram entre a comitiva do príncipe. Ela sabia que parecia, sentada sobre o cavalo, uma mocinha sendo levada como prêmio ao castelo. Então, Selena se limitou a sorrir para elas e piscar os olhos na direção do príncipe. O braço dela doeu de repente. — O que foi? — reclamou Selena ao capitão da guarda que lhe dera um beliscão. — Você está ridícula — respondeu ele entre dentes, sorrindo para o povo. Ela imitou a mesma expressão e disse: — Elas são ridículas. Fique quieta e haja normalmente. O hálito do capitão era quente no pescoço de Selena. Se eu quisesse pular do cavalo e correr, poderia sumir em um segundo, comentou ela, enquanto acenava para um jovem rapaz que ficou boquiaberto ao receber a atenção de uma dama da corte.
Claro, você sumiria com 3 flechas encravadas nas costas. Que conversa agradável! A comitiva entrou no distrito comercial, onde o povo se aglomerava entre as árvores que ladeavam a avenida. As vitrines das lojas eram quase invisíveis por trás da multidão, mas uma espécie de fome avassaladora tomou conta de Selena enquanto passava loja por loja. Cada vitrine exibia vestidos e túnicas, erguidos, imponentes por trás de fileiras de joias brilhantes e chapéus largos aglomerados como um buquê de flores. Acima de tudo aquilo, erguia-se o castelo de vidro tão alto que era preciso inclinar a cabeça para enxergar as torres mais altas. Porque haviam escolhido uma rota tão longa e inconveniente? Queriam realmente desfilar? Selena engoliu seco. Havia um espaço entre as construções. Velas de navios abertas como asas de mariposas cumprimentaram o grupo quando este virou a avenida que margeava o Avery. Navios estavam aportados no pier. Um emaranhado de cordas e redes com pescadores falando uns com os outros, atarefados demais para perceber a comitiva real. Ao ouvir o som de um chicote, a cabeça de Selena virou-se automaticamente para o lado. Um grupo de escravos cambaleava pela rampa de um navio mercante. Uma mistura de homens de várias nações conquistadas, acorrentados juntos. Cada um deles com aquela expressão vazia que Selena vira tantas vezes no passado. A maioria dos escravos era de prisioneiros de guerra, rebeldes que sobreviveram ao massacre dos exércitos infinitos de Adarlan. Alguns deviam ser somente pessoas flagradas ou acusadas de tentar usar magia. Mas outros eram só pessoas comuns que estavam no lugar errado na hora errada. Agora ela percebia que havia muitos escravos acorrentados trabalhando nas docas, levantando pesos e suando, segurando guarda-sóis e servindo água, sempre olhando para o chão ou para o céu, nunca para o que estivesse à frente. O desejo de Selena era saltar do cavalo e correr até eles ou simplesmente gritar. Dizer que não era parte da corte do príncipe, que não tinha nenhuma responsabilidade por eles estarem ali, acorrentados, famintos e espancados, que tinha trabalhado e sangrado com eles, com sua família e seus amigos, que não era como os monstros ao redor dela, que destruíram tudo. Queria dizer a eles que fizera alguma coisa para mudar aquilo há 2 anos, quando libertou os escravos do Lorde Pirata, mas não tinha sido suficiente. A cidade foi repentinamente separada, arrancada de Selena. As pessoas ainda acenavam, rindo e aclamando os passantes, jogando flores e outras coisas sem sentido em frente aos cavalos. Selena sentia-se sufocada. Mais rápido do que Selena desejava, o grande portão de ferro e vidro do castelo apareceu. Portas de treliça se abriram e uma dúzia de guardas cercava o caminho de pedra que passava pelo portal. Os soldados seguravam as lanças eretas com escudos retangulares. Seus olhos escuros brilhavam à sombra do capacete de bronze. Cada um deles vestia uma capa vermelha. Suas armaduras, apesar de estarem bem gastas, eram muito bem feitas de cobre e couro. Além do portal, a estrada se transformava em uma rampa ladeada por árvores douradas e prateadas. Postes de vidro se erguiam no meio da cerca viva na lateral da entrada. O som da cidade sumiu quando passaram por outro portal, esse feito de vidro brilhante. Nesse momento, o castelo se ergueu à frente deles. Shaw suspirou a desmontar no pátio aberto. Mãos puxaram Selena da cela e a colocaram de pé. O vidro reluzia por todos os lados e a mão de alguém se fechou sobre o ombro dela. Cavaleiristas levaram os cavalos silenciosamente. O capitão puxou Selena para o lado, segurando firme a capa da assassina, enquanto o príncipe se aproximava. 600 quartos, alojamentos militar e de empregados. 3 jardins, um parque de jogos e estábulos dos 2 lados, falou Dorian, olhando para o seu lar. Quem precisaria de tanto espaço? Selena forçou um pequeno sorriso, um pouco desconcertada pelo charme repentino do príncipe. Não sei como você consegue dormir à noite com apenas uma parede de vidro para mantê-lo vivo. Ela olhou para cima, mas baixou os olhos rapidamente. Não tinha medo de altura,
mas a ideia de estar tão alto com apenas vidro para protegê-la fazia seu estômago embrulhar. Então você é como eu, Dorian riu. Que bom que arrumei quartos no castelo de pedra para você. Detestaria vê-la desconfortável. Depois de chegar à conclusão de que fazer cara feia para ele não era uma boa ideia, Selena voltou os olhos para o enorme portões. As portas eram feitas de vidro vermelho turvo e, quando abertas, pareciam a boca de um gigante. Mas era possível ver que o interior era feito de pedra. Era como se o castelo de vidro tivesse sido colocado sobre a construção original. Que ideia ridícula, um castelo feito de vidro. Bem, avaliou Dorian. Você ganhou peso e um pouco de cor. Seja bem-vinda à minha casa, Selena Sardoufian. Ele acenou com a cabeça para alguns nobres passantes que fizeram mesuras. A competição começa amanhã. O capitão Westphal lhe mostrará seu quarto. Selena olhou ao redor à procura de outros competidores. Ao que parecia, ninguém mais havia chegado. O príncipe acenou para outro grupo de cortesãos e não olhou nem para o capitão nem para a assassina quando falou novamente. Preciso me reunir com meu pai, declarou enquanto passava os olhos pelo corpo de uma donzela particularmente bela. Ele sorriu para a moça, que escondeu o rosto atrás de um leque e continuou a caminhar. Dorian acenou para Shaul. Nos vemos hoje à noite. Sem dizer nada mais a Selena, subiu os degraus do castelo, a capa vermelha esvoaçando. O príncipe herdeiro manteve a palavra. Os aposentos dela ficavam em uma ala do castelo de pedra e era muito maior do que o esperado. Reuniam um quarto de dormir com uma câmara de banho e um aposento para se vestir, uma seleta de jantar e uma sala de jogos e música. Cada um dos cômodos era ornamentado em ouro e carmesim. O quarto era também decorado com uma tapeçaria imensa, com sofás e cadeiras acolchoadas e almofadas. A varanda dava vista para uma fonte em um dos jardins, formando uma paisagem linda, exceto pelos guardas posicionados abaixo da varanda. Shaul a deixou e Selena nem esperou o barulho das portas externas para se trancar no quarto. Entre os murmúrios de apreciação durante a breve apresentação dos aposentos feita por Shaul, ela contou as janelas, 12. As saídas, 1. E os guardas posicionados do lado de fora da porta, das janelas e sobre a varanda, 9. Cada um estava armado com uma espada, uma faca e uma besta. Apesar de estarem de prontidão quando o capitão passava, Selena sabia que uma besta não era um objeto leve de se carregar por horas seguidas. Selena se esgueirou até a janela do quarto, colocando-se contra a parede e olhou para baixo. Como suspeitava, os guardas já haviam pendurado as bestas nas costas. Gastariam segundos preciosos para pegar a arma e a carregar, segundos que ela poderia usar para roubar suas espadas, cortar suas gargantas e sumir em meio aos jardins. Selena sorriu e se colocou diretamente em frente à janela para estudar o jardim. A margem mais distante terminava nas árvores de um parque de caça. Ela conhecia o suficiente do castelo para saber que estava no lado sul e que se atravessasse o parque chegaria em um muro de pedra e ao rio Avery depois. Selena abriu e fechou as portas do armário, da cômoda e da penteadeira. Obviamente não havia nenhuma arma, sequer um atiçador de brasas. Mas ela pegou alguns grampos de cabelo feito de ossos e um pedaço de barbante de um cesto de costura deixado no quarto. Não havia agulhas. Ajoelhou-se no chão, acarpetado, do quarto de vestir, no qual não havia roupas, e, mantendo-se atenta à porta, quebrou a cabeça dos grampos de cabelo e os amarrou com um barbante. Ao terminar, ela segurou o objeto e franziu a testa. Não era bem uma faca, mas, amarradas daquele jeito, as pontas dos grampos de cabelo poderiam causar algum dano. Selena testou a ponta com um dedo, perfurando a pele calosa com um objeto de osso afiado. Sim, a arma poderia ferir seriamente se fosse encravada no pescoço de um guarda.
e daria a ela tempo suficiente para roubar a arma da vítima. Selena voltou para o quarto, bocejando, e escondeu a arma em uma das dobras do dossel sobre a cama. Depois observou o quarto mais uma vez. Havia algo estranho nas dimensões do aposento. Algo a ver com a altura das paredes, mas não conseguia ter certeza. Apesar disso, o dossel oferecia muita opção de esconderijo. O que mais ela poderia pegar sem que ninguém percebesse? Shaw provavelmente havia mandado revistarem o quarto antes da chegada deles. Selena auscultou a porta para identificar sinais de movimento. Quando teve certeza de que não havia ninguém, abriu a porta e foi para a sala de jogos. Olhou os tacos da sinuca alinhados na parede e as bolas coloridas organizadas na mesa de feltro. Deu um sorriso. Shaw não era tão esperto quanto se achava. Por fim, ela acabou deixando o equipamento de sinuca no lugar, pois levantaria suspeita se desaparecesse, mas seria fácil pegar um taco se precisasse fugir ou usar as bolas maciças para desacordar um dos guardas. Exausta, Selena voltou ao quarto e finalmente se jogou na cama enorme. O colchão era tão macio que afundou alguns centímetros e era tão largo que 3 pessoas poderiam dormir sem notar a presença uma das outras. Selena se encolheu em um canto e seus olhos ficaram cada vez mais pesados. Dormiu por 1 hora até um serviçal anunciar a chegada de um alfaiate que costuraria a vestimenta de corte apropriada para ela. Com isso, passou-se mais 1 hora entre medidas e alfinetes, com vários tecidos de cores diversas. Selena odiou quase todos. Alguns até chamaram sua atenção, mas quando tentava recomendar um estilo que a agradava, o alfaiate apenas acenava com a mão e fechava o rosto. Pensou seriamente em enfiar um dos alfinetes perolados no olho do homem. Depois, se banhou, sentindo-se quase tão suja quanto se sentia em Dovier, e agradeceu aos serviçais gentis que a ajudaram. A maioria dos ferimentos já estava com casca ou tão fina quanto uma linha branca, embora as costas dela comportassem a maior parte dos danos. Após quase 2 horas de embelezamento, incluindo corte de cabelo, manicure e raspagem dos calos das mãos e dos pés, Selena se olhou no espelho do quarto e sorriu. Somente na capital os serviçais poderiam realizar um trabalho tão bom. Ela estava incrível, totalmente espetacular. Usava um vestido com saias e mangas compridas brancas com detalhes em roxo orquídea. O corpete indigo era bordado com uma linha dourada e uma capa cor de gelo pendia de seu ombro. O cabelo estava elevado e amarrado com uma fita cor de fúcsia e prendia em ondas soltas, mas o sorriso sumiu quando se lembrou exatamente por que estava lá. A campeã do rei. Ela parecia mais o cachorrinho do rei. Lindíssima, disse uma voz feminina e mais velha. Selena se virou, os quilos de tecido virando junto com ela. O corpete era aquela coisa estúpida dos infernos, apertava-lhe tanto as costelas que o ar mal conseguia entrar. Era por isso que ela preferia calças e túnicas. Era uma mulher grande, mas bem contida dentro de um vestido azul cobalto e pêssego que a marcava como uma serva da casa real. O rosto, apesar de um pouco enrugado, parecia corado e saudável. A mulher se curvou. Philippa Spindead, apresentou-se. Sua serva pessoal. Você deve ser... Selena Sardolphin, respondeu sem rodeios. Os olhos de Philippa se arregalaram. Guarde essa informação para você, senhorita, sussurrou a mulher. Só eu sei disso, e os guardas, imagino. E o que as pessoas pensam sobre todos os meus sentinelas? Philippa se aproximou, ignorando a careta de Selena, enquanto ela ajustava as dobras do vestido da assassina, afofando os lugares certos. Ora, os outros campeões também têm guardas na porta dos quartos, ou então as pessoas apenas acham que você é mais uma das acompanhantes do príncipe. Mais uma. Philippa sorriu, mas continuou olhando para o vestido. Sua Alteza tem um coração muito grande. Selena não estava nem um pouco surpresa, principalmente para mulheres.
Não cabe a mim falar sobre Sua Alteza, e você deveria controlar a língua também. Eu faço o que quero. Selena observou o rosto enrugado da serviçal. Por que mandar uma mulher como aquela para lhe servir? Selena poderia dominá-la em um segundo. Então vai acabar voltando para aquelas minas, querida. Filipa colocou uma das mãos no quadril. Ora, não faça careta. Seu rosto fica arruinado quando está assim. A mulher tentou beliscar o rosto de Selena, que se afastou. Você está louca? Sou uma assassina, não uma boba da corte. Filipa deu uma risada. Mas ainda é uma mulher, e, enquanto estiver sob meus cuidados, vai agir como uma, ou o ir de me ajude. Selena piscou e falou lentamente. Você é terrivelmente atrevida. Espero que não haja desse jeito com as damas da corte. Ora, com certeza há um motivo para que fui encarregada de cuidar de você. Você sabe exatamente o que eu faço para viver, não sabe? Não quero lhe desrespeitar, querida, mas esse vestido vale muito mais do que o prazer de ver minha cabeça rolando no chão. Os lábios de Selena se contorceram enquanto a serva deixava a sala. E não faça uma careta, falou Filipa por sobre o ombro. Deixe seu nariz amassado. Selena ficou boquiaberta enquanto a mulher deixava o quarto. O príncipe herdeiro de Darlan olhou para o pai sem piscar, esperando que falasse. Sentado no trono de vidro, o rei de Adarlan o olhava de volta. Às vezes, Dorian se esquecia de quão pouco se parecia com o pai. Seu irmão mais novo, Colin, por sua vez, puxara o pai, com ombros largos e rosto redondo de olhos acentuados. Mas Dorian era alto, forte e elegante, e não se parecia em nada com um rei. E ainda havia o fato de os olhos de Dorian serem azul como safiras, diferentes, inclusive, dos da mãe. Ninguém sabia de onde eles vinham. Ela chegou? Perguntou o pai. Sua voz era dura, forjada pelo choque de escudos e o grito de flechas. No que dizia respeito a boas-vindas, aquela era a mais calorosa possível. Ela não deve causar problemas enquanto estiver aqui, respondeu Dorian o mais calmamente possível. Levar Sardofin fora uma aposta, uma jogada contra a tolerância do pai. Ele estava prestes a ver se havia valido a pena. Você pensa exatamente como os tolos que ela assassinou. Dorian se enrijeceu enquanto o pai prosseguiu. Ela não deve lealdade a ninguém, além de si mesma, e não pensará duas vezes antes de enfiar uma faca no seu coração. É exatamente por isso que ela é capaz de vencer sua competição. O rei não disse nada e Dorian prosseguiu com o coração acelerado. Se pensar bem, a competição toda pode ser desnecessária. Você diz isso porque tem medo de perder dinheiro. Mal sabia o pai que Dorian havia saído em busca de um campeão, não pelo dinheiro, mas para ficar longe dele o máximo possível. Dorian controlou os nervos, lembrando-se das palavras que ensaiara durante toda a viagem desde Endovier. Garanto que ela conseguirá cumprir a missão. Não precisamos treiná-la. Eu já lhe disse, essa competição é uma tolice. Se você não controlar o tom de voz, vou mandá-la usar você para praticar. E depois fará o quê? Entregará o trono a Colin? Não duvide de mim, Dorian. Comandou o rei seriamente. Você pode achar que essa garota pode vencer, mas se esquece de que o Duque Perryton está patrocinando Caim. Teria sido uma escolha melhor, um campeão como ele, forjado pelo sangue e pelo aço do campo de batalha, um campeão de verdade. Dorian colocou as mãos nos bolsos. Você não acha o título um tanto ridículo, considerando que nossos campeões não são nada além de criminosos? O pai de Dorian se levantou do trono e apontou um mapa pintado na parede oposta da Câmara do Conselho. Sou conquistador desse continente e, em breve, serei o governante de toda Edileia. Você não me questionará. Dorian se deu conta de que estava prestes a cruzar a fronteira entre impertinência e rebeldia. Uma fronteira que ele havia mantido com muito cuidado. Então pediu desculpas. Estamos em guerra com Wendley, prosseguiu o pai. E tenho inimigos em toda parte.
Quem seria melhor para fazer os trabalhos do que alguém grato para receber não só uma segunda chance, mas também a riqueza e o poder do meu nome? O rei sorriu quando Dorian não apresentou respostas. O príncipe tentou não demonstrar nada enquanto seu pai o estudava. Perryton me disse que seu comportamento foi muito bom durante a viagem. Com Perryton como cão de guarda, não poderia ser diferente. Não quero mais plebeias batendo nos portões e chorando porque você partiu seus corações. O rosto de Dorian corou, mas ele não parou de encarar o pai. Trabalhei muito para estabelecer meu império. Não permitirei que você o complique com filhos bastardos. Case-se com uma mulher decente. Depois que me der 1 ou 2 netos, pode fazer o que quiser. Quando você for rei, entenderá as consequências. Quando eu for rei, não declararei controle sobre Terrassen usando reivindicações frágeis de herança. Shaul avisara Dorian para que tomasse cuidado com o modo como falara com o pai. Mas quando o rei falava assim com ele, como se ele fosse um idiota mimado? Mesmo se você oferecer um governo próprio a eles, os rebeldes colocarão a sua cabeça em uma lança na frente dos portões de Orinte. E se eu tiver sorte, ela vai estar ao lado de todos os meus herdeiros bastardos. O rei deu um sorriso venenoso. Você é muito eloquente, meu filho. Os dois se olharam em silêncio antes que Dorian voltasse a falar. Talvez você devesse considerar nossa dificuldade em ultrapassar a defesa naval de Wendling como um sinal de que deveria parar de brincar de ser Deus. Brincar! O rei sorriu, com um brilho amarelo refletindo o fogo da lareira. Não estou brincando. E isso não é um jogo. Dorian deu de ombros. Ela pode ser bela, mas ainda é uma bruxa. Mantenha a distância, entendeu? De quem? Da assassina? Ela é perigosa, garoto. Mesmo que esteja patrocinando, só quer uma coisa. Não pense que vai deixar de usar você para consegui-la. Se a cortejar, as consequências não serão agradáveis, nem da parte dela, nem da minha. E se eu decidir me associar a ela? O que você fará comigo, pai? Vai me jogar nas minas também? O pai atacou Dorian antes que ele pudesse se preparar. A palma da mão do rei atingiu o rosto do filho e o príncipe se desequilibrou, mas logo recuperou o semblante calmo. O rosto latejava, ardendo tanto que Dorian precisou se controlar para que os olhos não se enchessem d'água. Filho ou não, rosnou o rei. Eu ainda sou seu rei. Você me obedecerá, Dorian Aviliard, ou sofrerá as consequências. Não vou aturar mais seus questionamentos. Sabendo que só pioraria a situação se permanecesse ali, o príncipe herdeiro de Darlan se curvou e deixou o pai com os olhos brilhando de raiva, quase incontida. Capítulo 8. Selena caminhava por um salão de mármore com o vestido flutuando como uma onda púrpura e branca. Shaul andava ao lado dela, uma das mãos sobre o punho da espada. Tem alguma coisa interessante no fim deste salão? O que mais você quer ver? Nós já vimos os 3 jardins, os salões de baile, as salas históricas e as vistas mais belas do castelo de pedra. Se você se recusa a entrar no castelo de vidro, não há mais nada para visitar. Selena cruzou os braços. Tinha convencido o homem a fazer um tour com ela, com a desculpa de estar muito entediada, quando na verdade havia usado cada momento para planejar uma dúzia de rotas de fuga a partir do quarto. O castelo era velho e a maioria dos salões e escadarias não dava a lugar algum. A fuga exigiria planejamento, mas com o início da competição na manhã seguinte, o que mais Selena poderia fazer? E qual maneira seria melhor para se preparar para um desastre em potencial? Não entendo por que você se recusa a entrar no anexo de vidro, prosseguiu Shaul. Não há diferença entre os interiores. Você nem saberia que estamos nele, a não ser que alguém dissesse ou você olhasse pela janela. Só um idiota entraria em uma casa feita de vidro. É tão forte quanto aço e pedra. Até a hora em que alguém um pouco acima do peso entrar e a coisa toda desmoronar.
Isso é impossível. Só de pensar em pisar em um chão de vidro, Selena tremia. Não há um viveiro ou uma biblioteca que possamos visitar? Passamos por um grupo de portas fechadas. Um leve som de conversa chegou aos ouvidos dos dois, junto com uma harpa sendo tocada gentilmente. O que há aí dentro? A corte da rainha. Shaul segurou Selena pelo braço e conduziu-a pelo corredor. Rainha Georgina? Ele realmente não fazia ideia do valor da informação que deixara escapar. Sim, Rainha Georgina Villiard. O jovem príncipe está em casa? Colin, ele está na escola. E ele é tão bonito quanto o irmão mais velho? Selena deu um sorriso sarcástico ao ver a atenção de Shaul. Era conhecimento geral que o príncipezinho de 10 anos era mimado e perverso, por dentro e por fora, e Selena se lembrou de um escândalo que eclodiu alguns meses antes de sua captura. Colin Aveliard, ao encontrar seu mingau de aveia queimado, espancou uma das servas com tanta intensidade que foi impossível esconder o fato. A família da mulher foi subordinada e o jovem príncipe foi mandado para uma escola nas montanhas. Mas é claro que todos ficaram sabendo. A rainha Georgina se recusou a receber convidados por um mês. Colin crescerá e será digno de sua linhagem, resmungou Shaul. Selena prosseguiu, vendo a corte se afastar. Ficaram em silêncio por alguns minutos até ouvirem uma explosão próxima, depois outra. Que barulho horrível é esse? Perguntou Selena. O capitão a levou por várias portas de vidro e apontou para cima ao entrarem em um jardim. A torre do relógio, esclareceu, olhando maravilhando o relógio que terminava seu grito de guerra. Selena nunca ouvira sinos como aquele. No meio do jardim, erguia-se uma torre feita de pedras negras. 2 gárgulas de asas abertas estavam empoleiradas em cada um dos 4 relógios, rosnando silenciosamente para os que passavam abaixo. Que coisa horrenda! Sussurrou ela. Os números pareciam pinturas de guerra na face branca do relógio. Os ponteiros eram como espadas que varriam a superfície perolada. Quando eu era criança, não tinha coragem de chegar perto, admitiu Shaul. Você esperaria uma coisa dessas perto dos portais de Uird, não em um jardim? Quantos anos tem? O rei mandou construí-lo na época em que Dorian nasceu. O rei atual? Shaul assentiu. Por que ele construiria uma coisa tão bizarra? Onde? Disse ele, virando-se e ignorando a pergunta de Selena. Vamos embora. Selena examinou o relógio por mais um segundo. O dedo grosso e retorcido da gárgula apontava na direção dela. Selena podia jurar que a boca da criatura havia se aberto mais. Ao seguir Shaul, percebeu uma pedra diferente no pavimento. O que é isso? Shaul parou. O que é o quê? Ela apontou para a marca entalhada na pedra. Era um círculo com uma linha vertical que o cortava ao meio e se estendia além das bordas. As 2 extremidades da linha eram setas. Uma apontava para cima e outra para baixo. O que é essa marca no chão? Shaul deu a volta e parou ao lado de Siena. Não tenho a menor ideia. Selena examinou a gárgula novamente. Ela está apontando para isso. O que esse símbolo significa? Significa que você está desperdiçando meu tempo, respondeu ele. É provavelmente um tipo de relógio solar decorativo. Existem outras marcas como esta? Se você procurar, tenho certeza de que vai achar. Selena se permitiu ser arrastada do jardim para longe da sombra da torre do relógio. Entrando nos corredores de mármore do castelo, por mais que tentasse se afastar, não conseguia se livrar da sensação de que os olhos horrendos das criaturas ainda a estavam seguindo. Os 2 prosseguiram pela cozinha, que era uma bagunça de gritos, nuvens de farinha e fogões acesos. Depois disso, chegaram a um grande corredor, vazio e silencioso, exceto pelas passadas. Selena parou de repente. O que é aquilo?
sussurrou ela e apontou para um par de portas de carvalho de 6 metros de altura. Os olhos de Selena se arregalaram diante dos dragões que saíam das paredes de pedra dos 2 lados. Eram dragões de 4 pernas, não como as malignas serpentes aladas bípedes que estampavam o selo real. A biblioteca. As 2 palavras a atingiram como um raio. Ah! Selena olhou para as maçanetas em forma de garra. Nós podemos entrar? O capitão da guarda abriu as portas com relutância. Os músculos das costas dele se tensionaram ao empurrar o carvalho ancestral. Comparado com o corredor ensolarado, o interior parecia incrivelmente escuro. Mas, quando Selena entrou, pôde ver os candelabros e o chão preto e branco de mármore. Grandes mesas de mogno com cadeiras de veludo vermelho. Uma fogueira fraca, mezaninos, pontes, escadas, corrimãos e livros. Livros, livros e mais livros. Selena entrava em uma cidade feita de papel e couro. Ela levou a mão ao coração para o inferno com as rotas de fuga. Eu nunca vi. Quantos livros existem aqui? Shaul deu de ombros. Da última vez que alguém se deu ao trabalho de contar, havia 1 milhão. Mas isso foi há 200 anos. Hoje, eu diria que deve haver mais do que isso, especialmente considerando a lenda de que há uma segunda biblioteca subterrânea nas catacumbas e nos túneis. Mais de 1 milhão! 1 milhão de livros! O coração de Selena saltitava e dançava, e ela abriu um sorriso. Eu morreria antes de conseguir ler a metade de tudo isso. Você gosta de ler? Ela levantou uma sobrancelha. Você não? Sem esperar uma resposta, Selena caminhou pela biblioteca, arrastando o vestido pelo chão. Aproximou-se de uma prateleira e leu os títulos dos livros. Não reconheceu nenhum deles. Sorrindo, a assassina girava e corria pelo piso principal, passando as mãos pelos livros empoeirados. Eu não sabia que assassinos gostavam de ler, gritou Shaul. Se ela morresse agora, seria totalmente feliz. Você disse que veio de Terrassen. Já visitou a grande biblioteca de Orinte? Dizem que é 2 vezes maior do que esta e costumava guardar todo o conhecimento do mundo. Selena parou de olhar para a pilha que estava estudando e se virou. Sim, admitiu. Quando eu era bem jovem, mas nunca me deixaram explorar o lugar. Os mestres eruditos temiam que eu pudesse arruinar algum manuscrito valioso. Selena jamais voltara à grande biblioteca. Imaginou quantos daqueles trabalhos inestimáveis não teriam sido destruídos por ordem do rei de Adarlan, quando declarou a magia como ilegal. Pelo modo como Shaul disse costumava ser, com um tom de tristeza, ela deduziu que muitas coisas se perderam. Porém, parte de Selena guardava a esperança de que aqueles mestres eruditos tivessem contrabandeado muitos dos livros inestimáveis para um lugar seguro e que, quando a família real foi assassinada e o rei de Adarlan invadiu a cidade, os velhotes tivessem tido o bom senso de começar a esconder 2000 anos de ideias e conhecimento. Um vazio se abriu dentro de Selena. Com vontade de mudar de assunto, ela perguntou: por que nenhum de vocês está aqui? Guardas são inúteis em uma biblioteca. Ora, como ele estava errado, bibliotecas estavam cheias de ideias, talvez as mais perigosas e poderosas armas. Estava me referindo aos outros nobres. Shaul encostou em uma das mesas,
a mão ainda na espada. Pelo menos, um deles se lembrava de que estavam sozinhos na biblioteca. Leitura está um pouco fora de moda, ao que parece. Bem, sobra mais para eu ler, então. Ler. Estes livros pertencem ao rei. É uma biblioteca, não é? É propriedade do rei, e você não é de origem nobre. Precisa de permissão dele ou do príncipe. Duvido muito que deem falta de 1 ou 2 livros. Shaul suspirou. Está tarde. Eu estou com fome. E daí? Perguntou Selena. O capitão resmungou e praticamente arrastou-a da biblioteca. Após um jantar solitário, no qual calculou todas as rotas de fuga e como poderia conseguir mais armas, Selena caminhou pelos cômodos. Onde os outros competidores eram mantidos? Será que teriam acesso a livros, se quisessem? Selena afundou em uma cadeira. Estava cansada, mas o sol acabara de se pôr. Em vez de ler, poderia tocar piano, mas... Bem, já fazia algum tempo de que não ensaiava e não sabia se suportaria o som de suas tentativas desajeitadas. Passou um dedo em uma faixa de seda do vestido. Tantos livros e ninguém para lê-los. Uma ideia surgiu de repente, e Selena se levantou rapidamente, sentando-se à escrivaninha com um pedaço de pergaminho. Se o capitão Westphal insistia em burocracias, ela lhe daria de sobra. Molhou a pena num pote de tinta e a segurou sobre o papel. Como era esquisito segurar uma pena, Selena traçou as letras no ar. Não era possível que tivesse esquecido como escrever. Os dedos se moviam estranhamente ao tocar o papel, mas ela escreveu seu nome com cuidado e o alfabeto 3 vezes. As letras eram irregulares, mas Selena conseguiria. Puxou outro pedaço de papel e começou a escrever. Alteza, chegou ao meu conhecimento que sua biblioteca não é uma biblioteca, mas uma coleção pessoal da qual só você e seu estimado pai podem usufruir. Porque muitos entre seus milhões de livros parecem atuais e subutilizados. Rogo-lhe permissão para me emprestar alguns, para que recebam a atenção merecida, visto que estou privada da companhia e de entretenimento. Esse ato de bondade é o mínimo que alguém de sua importância poderia fazer por uma criatura tão baixa e desprezível como eu. Atenciosamente, Selena Sardofien. Selena sorriu para o bilhete e confiou-o à serva com a melhor aparência que pôde encontrar, com instruções específicas de que fosse entregue imediatamente ao príncipe herdeiro. Quando a mulher retornou, meia hora depois, com uma pilha de livros sobre o braço, Selena soltou uma gargalhada e pegou um bilhete que vinha sobre a coluna, formada por capas de couro. Minha querida assassina, junto deste vão 7 livros de minha coleção pessoal, os quais li recentemente e dos quais gostei bastante. É claro que você está autorizada a ler quantos livros da biblioteca do castelo quiser, mas ordeno que leia primeiro estes, para que possamos discuti-los. Prometo que não são tediosos, pois não tenho o hábito de perder tempo com páginas sem sentido e falas pomposas. Mas talvez você goste dos trabalhos de autores que têm a si mesmo em alta estima. Carinhosamente, Dorian Aviliard. Selena gargalhou novamente e recolheu os livros dos braços da mulher, agradecendo-a pelo trabalho. Entrou no quarto, fechando a porta com um coice, e caiu na cama, espalhando os livros na superfície. Não reconheceu nenhum dos títulos, mas um dos autores era familiar. Escolhendo o que lhe parecia mais interessante, Selena deitou-se de costas e começou a ler. Selena acordou na manhã seguinte com o maldito barulho do relógio da torre. Meio acordada,
Ela contou as badaladas. Meio-dia. Sentou-se. Onde estava Shaul? Mais importante, e a competição? Não deveria ter começado naquele dia? Selena saltou da cama e verificou os aposentos, esperando encontrá-lo sentado na cadeira com a mão na espada. Não estava lá. Ela colocou a cabeça para fora do corredor, mas os 4 guardas apenas seguravam as armas. Então caminhou até a varanda, ouviu as bestas dos guardas sendo carregadas e colocou as mãos no quadril para observar o dia de outono. As árvores do jardim eram douradas e marrons, com metade das folhas já caídas no chão. Ainda assim, o dia estava tão quente que poderia ser verão. Selena sentou-se na grade e acenou para os guardas que apontavam as bestas para ela. Do outro lado do Forte da Fenda, era possível ver as velas dos navios, as carroças e as pessoas caminhando pelas ruas. Os tetos esverdeados da cidade brilhavam como esmeraldas ao sol. Selena olhou novamente para os 5 guardas sobre a varanda. Eles olharam de volta para ela e baixaram as armas lentamente. A assassina sorriu. Poderia desacordá-los com alguns livros pesados. Um som ecoou pelo jardim e os guardas procuraram a fonte. 3 mulheres apareceram em um jardim próximo, entretidas em uma conversa. A maior parte das conversas que Selena ouvira no dia anterior era totalmente tediosa, e ela não esperava muito das mulheres que se aproximavam. Vestiam roupas finas, mas a do meio, com cabelos negros, usava um vestido especialmente elegante. As saias vermelhas eram do tamanho de tendas e o corpete era tão apertado que Selena se perguntou se a cintura da mulher teria mais de 40 centímetros. As outras eram loiras e usavam vestidos azuis, com véus combinando, dando a entender suas posições como damas de companhia. Selena se afastou do parapeito quando as mulheres pararam próximo à fonte. Do lugar onde estava, nos fundos da varanda, Selena ainda podia enxergar a mulher de vermelho alisando a frente do vestido. Eu devia ter escolhido meu vestido branco, comentou ela, autossuficiente para ser ouvida em todo o Forte da Fenda. Dorian gosta de branco. Então, arrumou uma das pregas da saia. Mas aposto que todas estarão de branco. Devemos trocar, minha senhora? Perguntou uma das loiras. Não, rebateu a mulher. Esse vestido está ótimo, por mais velho e desajeitado que seja. Mas, começou a outra loira, então parou quando a cabeça de sua mestra virou-se rápido. Selena se aproximou do parapeito novamente e observou. O vestido sequer parecia velho. Não vai demorar muito para que Dorian convide-me para uma audiência particular. Selena debruçou-se no parapeito. Os guardas estavam observando as 3 mulheres, mas por razões completamente diversas. Embora fique preocupada com o quanto a corte de Perryton possa interferir, mas eu realmente adoro aquele homem por me convidar para o Forte da Fenda. Minha mãe deve estar se revirando no túmulo. A mulher pausou, então disse. Imagino. Quem será ela? Sua mãe, minha senhora. A garota que o príncipe trouxe ao Forte da Fenda. Ouvi dizer que ela viajou para toda a Erileia para encontrá-la. E que ela entrou na cidade montada no cavalo do capitão da guarda. Não soube mais nada. Nem o nome dela. As 2 mulheres ficaram um pouco para trás e trocaram olhares exasperados, o que informava a assassina que aquela conversa havia acontecido várias vezes antes. Não preciso me preocupar, refletiu a mulher. A prostitutazinha do príncipe não será bem recebida. O que dele? As damas de companhia pararam sobre a varanda.
piscando para os guardas. Preciso do meu cachimbo, murmurou a mulher, massageando as têmporas. Sinto que ficarei com dor de cabeça em breve. Selena levantou a sobrancelha. Independentemente disso, continuou a mulher, afastando-se. Tenho de me cuidar. Talvez precise até... Crash! A mulher gritou. Os guardas se reviraram com as bestas apontadas e Selena olhou para o céu antes de se afastar do parapeito para a sombra da varanda. O vaso de flores não acertara, dessa vez. A mulher xingou tão ofusivamente que Selena precisou colocar uma das mãos sobre a boca para impedir o riso. As servas arrulharam enquanto limpavam lama da saia e dos sapatos da mulher. Fiquem quietas, falou a nobre. Os guardas foram sábios e não deixaram transparecer a risada. Fiquem quietas e andem. As mulheres se apressaram para sair dali, enquanto a prostituta do príncipe se retirava para seus aposentos e chamava as servas para vesti-la com o traje mais fino que pudesse encontrar. Obrigada por acompanhar essa leitura comigo. Peço que você entre no grupo do Telegram, que é o primeiro link na descrição, e ajude a apoiar esse projeto da fada. Te espero no Telegram. Até os próximos audiolivros aqui no canal. Um super beijo e tchau!